Nós estamos de volta nesse bloco para falar de olhos vermelhos. A vermelhidão ocular pode ser um alerta aí para a saúde dos nossos olhos. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nesse bloco, eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Camelot. Ele é médico, oftalmologista, vai explicar tudo para nós. Doutor, alegria sempre te receber aqui e aprender com você. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço sempre de poder conversar com vocês e trazer esses assuntos que são interessantes aí para tirar a dúvida, porque o olho vermelho não é tão comum assim, tão simples assim. É bem comum e não é tão simples, né? É isso. Ah, doutor, tô com um probleminha aqui, você pode dar uma olhada? Que os olhos estão vermelhos. É bem isso mesmo. No corredor, né? Isso, você deve receber isso Sim. todo dia, né? Dá só uma olhadinha aqui, deixa eu ver, de repente é diferente. Olha, da outra vez que eu tive tal problema, todo mundo já teve uma conjuntivite, uma situação, né? Mas da outra vez não ficou assim, né? Aí você pensa que todo olho vermelho é igual, não é? E é muito bom poder falar sobre esse assunto aqui. O doutor trouxe algumas fotos, mas o que eu acho principal da gente começar falando é: acordou com os olhos vermelhos, não encontrou motivo, não teve motivo para isso. Então, você não esteve num lugar, de repente, muito empoeirado, ou fez um estímulo diferente ali, nada disso. Acordou com os olhos vermelhos. Tem um tempo que a gente pode esperar ou a gente precisa buscar o oftalmologista? Como o olho vermelho tem diversas causas, não é bom esperar muito tempo. É claro, eu tô longe, dá para tentar fazer alguma coisa, mas o ideal é procurar, porque existe o olho vermelho simples e o olho vermelho grave, que se você não procurar logo, quanto mais esperar, o prognóstico seria pior, vai piorar e podem ter complicações maiores. Então, o ideal, olho vermelho, procurar o oftalmologista. Também, o clínico não vai poder ajudar em muita coisa. Ele vai ver olho vermelho e não vai ter a lâmpada de fenda, o aparelho adequado para poder fazer o diferencial. Então, é importante o aparelho adequado do oftalmologista para fazer o diferencial. Como eu falei, a consulta ao corredor, até o próprio oftalmologista não vai conseguir detectar alguns sinais que podem fazer esse diferencial e levar ao tratamento correto. E aqui, a gente nem tá falando de alterações visuais, né? Pensei, só acordei, olhei no espelho, olhos vermelhos, já fica preocupado. Mas, se ele vem junto de uma mudança visual, né? Um comprometimento, uma perda visual, enfim, outro estímulo aqui que possa estar acontecendo, né? Aí já, com certeza, mais assustador, pelo menos. Se não mais grave, mais assustador, né? Sim, com certeza. O olho vermelho deu qualquer baixa visual associada, alguma dor mais intensa, claro que ele deve ser visto com maior rapidez. Se é só aquele olho vermelho que não teve nenhum outro sintoma associado, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas de qualquer forma deve ser avaliado, que às vezes pode ser algo grave, que está começando, e a gente consegue detectar aquele início ali na lâmpada de fenda no exame e já começar o tratamento para evitar problemas maiores e tratar da forma correta, porque existem alguns tratamentos para alguns olhos vermelhos que podem piorar o outro problema do olho vermelho, então deve ser muito bem avaliado cada caso. Não usar aquele colírio que deixa o branco do olho mais branco. Não pode usar nunca. E também não pode usar quando os olhos estão vermelhos. Sim, porque ele só vai falsear. Ele é o vasoconstritor, vai afinar os vasos do olho, vai deixar ele mais vermelho, ainda vai dar o efeito rebote de voltar pior quando para e ainda pode aumentar a pressão arterial por afinar os vasos do olho e isso vai ser drenado para o resto do corpo e a longo prazo também tem esse efeito colateral. Então, esse de deixar o olho branquinho não vale a pena. É procurar o oftalmo para indicar o tratamento correto. Eu acabo sendo a pessoa chata. Sabe, a amiga chata que fala, não pinga o colírio, que não pode, sem prescrição. Esse não é só um lubrificante para os olhos, né? Tem remédio aí dentro, não pode. Ah, mas fica tão bonita. A maquiagem fica outra. Não vale a pena, né? A gente não pode pensar só no hoje. Sim. A gente tem que pensar a longo prazo, né? Aí o doutor trouxe algumas fotos para a gente ver. Vamos colocar primeiro, então, na tela. A gente dá uma mexidinha na tonalidade da foto.
para não chamar assim tanto... Tem gente que tem aflição, né? Esse aqui é conjuntivite viral. Tá. Então é aquilo. Olho vermelho, conjuntivite, existem vários tipos. Então existe a conjuntivite viral, alérgica, bacteriana, química. Então é aquilo. Para ter o diferencial, claro que tem alguns sintomas diferenciais, vamos dizer assim, conjuntivite alérgica pode coçar mais. A viral, ela dá mais aquela sensação de corpo estranho, olho vermelho, costuma afetar ou os dois olhos de uma vez, eu começo em um, depois passo para o outro. Mas é importante o diferencial porque a viral vai passar de uma pessoa para outra, principalmente pelo contato, já a alérgica não. Então, até para falar para o paciente, você pode voltar a trabalhar, não pode, essa vai passar para outra pessoa, uma epidemia ou não, é importante esse diferencial também, como eu falei, na lâmpada de fenda. Na conjuntivite viral, existem folículos, que é alteração no tarso, aqui embaixo na pálpebra que a gente consegue ver, e diferenciar de uma alérgica que seriam papilas, que é diferente. Então, esse diagnóstico diferencial também é feito na lâmpada de fenda, mas também só pelo sintoma e o paciente com rinite alérgica, essa conjuntivite alérgica. A gente vê que o aspecto é um pouco diferente, forma um pouco essa quimose, essa bolhazinha. Quanto mais você coça, mais vontade dá de coçar, a pálpebra fica mais inchada e costuma dar nos dois olhos. Tanto associado à rinite alérgica, como associado à alergia a algo que você teve. Então, você está com poucas pessoas pensam isso, mas você está com esmalte novo, o olho está coçando, você vai lá e o próprio esmalte está causando essa dermatite que está causando alergia, maquiagem. Então, o contato também pode causar a conjuntivite alérgica. Então, mais ou menos esse diferencial, a alérgica vai coçar muito, a secreção é mais mucosa, que a gente fala. Já a viral, ela pode ter uma secreção mucosa ou um pouco mais purulenta. E a viral pode causar complicações quando maltratada. Vamos dizer, primeiro você vai começar com um tratamento mais leve, mas ela pode levar a infiltrados subepiteliais, que são manchinhas na córnea que podem embaçar a visão e pode causar uma pseudomembrana. É como se fosse uma aderência na pálpebra que você precisa olhar se tem em cima e embaixo e tirar essa pseudomembrana, porque se você não tirar, ela vai demorar muito mais para melhorar. Tira no consultório mesmo. Sim, não são todas as virais que vão causar isso. A maioria das vezes é por adenovírus, tá? Mas deve ser avaliado, até para poder, como eu falei, fazer o tratamento correto. A gente está numa época propensa a ter esse tipo de conjuntivite viral agora, não? O mais comum da conjuntivite viral é aquela fase que você está mais aglomerado, que você tem mais contato com as pessoas. Já a alérgica vai acontecer mais ou no inverno, que você pega aquelas roupas de lã e você começa a usar, ou no outono, que começa a ter aquela mudança de temperatura. E ainda existe a conjuntivite primaveril, que tem a ver com pólen na primavera. Então, essa primaveril alérgica tem mais a ver com essa parte de roupa nova que você coloca que estava guardado, ou mudança do clima. Então, a viral não, epidemia você pega por contato, já a alérgica tem mais associação com essa parte e não pega por contato. Então, viral e bacteriana, conjuntivite, deve haver um afastamento. Sim, e a bacteriana é muito mais raro do que viral. Tá? Pode acontecer, mas é muito mais raro. A secreção é muito mais purulenta mesmo, aquela catarral que chama muito mais atenção. Se espera muito isso, né? Então, daquela secreção, de você acordar, não conseguir abrir os olhos, porque... Né? Então, quando a gente pensa em conjuntivite, a gente pensa nisso. Sim. Mas a pessoa pode estar com conjuntivite sem ter muita secreção, né? Sim, até porque tem esse diferencial, né? A alérgica não vai ter tanta secreção, a viral vai ter e a bacteriana mucopurulenta, muito maior. Mesmo assim, dentro dessas todas, pode ter uma variação, por isso que eu falo, não adianta, ela tá com muito mucopurulenta, tá coçando, é viral, é alérgico, não quer dizer que seja. Então, o diferencial vai ser feito no consultório com o aparelho adequado. E a partir daí também o tratamento vai ser diferente. Totalmente diferente. Na alérgica vai ser usado colírio antialérgico, afastar o que está causando, compressa gelada. Já a viral, compressa gelada, lubrificante. Se houverem complicações, outros colírios devem ser usados. Já o corticoide, tem que tomar cuidado para começar a usar no momento certo, se for necessário, porque tem efeitos colaterais de aumentar a pressão do olho, causar catarata a longo prazo. Então, tomar cuidado, até porque o corticoide numa úlcera de córnea ou até mesmo num herpes pode até piorar o problema. Então, deve ser bem avaliado o que é o olho vermelho para indicar o tratamento correto. Tá. Você falou de afastar na conjuntivite alérgica, afastar o que causa.
nem sempre houve uma situação muito específica. A pessoa que é muito alérgica e está muito rinite. relacionada, Sim, né? com certeza. E aí, você mora em São Paulo, tá muito propenso a ter, Sem né? dúvida. Quadros alérgicos em geral. Tem tratamento que possa ser feito a longo prazo? Então, a pessoa não fica, claro, com conjuntivite ou com alguma alteração ali, um sintoma ocular o ano inteiro, mas tem com uma certa frequência. Sim. Dá para usar um colírio, por exemplo, como um tratamento, algo que você tome por um período mais alongado, ou talvez o ano todo? Sim. O tratamento deve ser feito conjuntamente com o alergologista, claro, porque é o tratamento sistêmico da rinite que vai amenizar a conjuntivite Tem que alérgica. cuidar sistêmico, não Sim, adianta só afastar pensar nos tudo que olhos. causa, ver o que pode amenizar. Agora, o colírio antialérgico, ou até mesmo em raros casos, quando está muito... aquele sintoma muito forte, às vezes algum corticóide, não em todos os casos, ou até mesmo colírio imunossupressor, para ser usado por mais tempo em pacientes que têm essa conjuntivite com uma frequência maior, uma recidiva maior, mas é uma conjuntivite que melhora, vai e volta, vai e volta. Então, você tenta tratar a parte ocular, dependendo de cada caso, se ela tem uma frequência maior ou só em poucos casos, ou só como SOS naquele momento, mas conjuntamente com um tratamento sistêmico com um alergologista, isso é importante. Tá. Muito legal. Então, tem tratamento, mas também tem que ser feito em conjunto. E aí, para você saber o que colírio que você vai usar no tratamento ocular. E é curioso que, quando a gente abre um colírio, ele já tem uma validade diferente do que o que está escrito no rótulo fechado antes da gente abrir, né? Sim, sem dúvida, porque ele vai estar aberto, você tem um contato, você... muito paciente, eu posso usar o colírio do meu marido, aí você vai e vai tocar no cílio. Posso aí usar você o colírio da conjuntivite do ano passado? Não. Sim, ou então você vai usar o colírio da conjuntivite para outro paciente, você passa pelo colírio da conjuntivite para o outro paciente da viral. Então, é o seu colírio, depois de aberto, tem que ter o cuidado de não usar daqui a um ano de novo o mesmo colírio. Então, é aquilo, tomar cuidado também com a bula, o que vai dizer da validade do colírio depois de aberto. Legal. Vamos para a próxima foto, hemorragia subconjuntival. Vamos colocar na tela essa hemorragia. Isso é muito comum do paciente chegar muito assustado no consultório, às vezes com todo o branco do olho vermelho. E, assim, a primeira coisa que ele vai pensar é algo muito grave. Isso, na maioria das vezes, não vai causar baixa visual. Ele só vai ter aquela vermelhidão súbita, às vezes até aparece um vermelhinho pequeno e com o tempo vai aumentando, porque vai espalhando. O mais importante é avaliar com um cardiologista ou com um clínico como é a pressão arterial dele, porque isso aqui é um vasinho da conjuntiva que estourou, rompeu. Então, o que a gente se preocupa mais é a pressão arterial, não do olho, para saber se ela deu algum pico e estourou algum vasinho do olho. Agora, qualquer coçar mais intenso, pegou algum peso mais pesado, fez algum esforço maior, até mesmo a apneia do sono, aí você tem que ver se teve aquele esforço à noite ou se está associado com algum pico hipertensivo na hora do sono. Então, é importante fazer a avaliação, tanto local, né, com o oftalmologista, mas como sistêmica. Descartar essa parte do pico hipertensivo para saber se está tudo bem. Mas, na grande maioria dos casos, essa hemorragia subconjuntival não está associada com uma baixa visual. É algo que vai acontecer e vai absorver. Ele, assim como aconteceu, ele vai volta... absorvendo aos poucos e vai melhorando. Mas sempre ficar de olho, saber se não teve nenhum corpo estranho que entrou, bateu ali e teve... E provocou isso. Então, deve ser avaliado com o oftalmologista na lâmpada de fenda. Tá. Quem tem glaucoma está mais suscetível a ter uma situação como essa? Não, a pressão do olho não vai causar isso. Mas o glaucoma de ângulo agudo, que eu até vou trazer, não sei se vai aparecer a foto, é uma outra causa de olho vermelho. Só que o glaucoma agudo vai causar uma dor insuportável, a pupila, né, aquele menino dos olhos que falam, ela vai ficar um pouco mais aberta e vai ter uma vermelhidão um pouco mais em volta da íris, que é o colorido do olho. Mas é bem diferente e tem a baixa visual, porque a córnea, que é o transparente, o tampão do relógio do olho, vai edemaciar e vai embaçar a visão. Você falou de corpo estranho, então precisa saber se não tem algo ali que provocou. Existe sempre essa preocupação quando tem essa hemorragia, essa manchinha aí de sangue. Será que o corpo estranho está lá ainda e segue machucando? Então, se for algo pequeno, a gente não consegue ver, né? Sim. Se for algo maior, óbvio que a gente consegue enxergar. E o corpo estranho, às vezes, é a causa do olho vermelho, não assim. Às vezes é um olho vermelho que ele não consegue nem abrir o olho pela fotofobia. Porque o corpo estranho ou está encravado na córnea,
córnea, que é o transparente do olho, ou ele entrou debaixo da pálpebra, que é essa parte, né, de cima, no tarso. Aí você precisa virar a pálpebra para conseguir ver se tem algum corpo estranho ali e tirar, porque na hora que ele pisca, aquele corpo estranho está arranhando a córnea. E esse arranhar da córnea pode causar dor e vermelhidão também. O próprio cílio, pode ser um cílio. Se o cílio entrar, também pode incomodar, causar olho vermelho e irritar, e até arranhar a córnea também. E em algumas pessoas, o cílio nasce virado para dentro. De um jeito que não ajuda. Sim, porque existe a triquise, que é aquela camada de cílio que vai... Ou o entrópio, que a pálpebra virada para dentro e ela pisca o olho e o cílio vai arranhar. Então, nesse caso, em muitos casos, é indicado cirurgia, para que a pálpebra seja evertida e o cílio melhore. Quando é um cílio só, às vezes é indicado epilação de cílio a laser, para não voltar de novo, porque às vezes você tira e ele volta, você tira e ele volta. Então, tem várias indicações dependendo de cada caso. Daria para fazer com indicação, até mesmo a retirada por laser definitiva desses pelos dos cílios? Sim, aí depende muito do que é mais indicado, o laser, a cirurgia, tá bom. Entendeu? Então, depende muito de cada caso. Muito legal. Próxima foto é pterígio, né? Vamos colocar pterígio. Sempre chegam muitas perguntas sobre o pterígio. E é bom que a gente coloque na tela para quem está em casa conseguir visualizar do que se trata. Uma carninha que vai chegando aí, entrando no olho, né? Esse pterígio, claro, ele é exagerado, grande, ele está pegando o eixo visual. Não existe aquilo, eu preciso operar esse, claro, porque ele está atrapalhando o eixo visual, está atrapalhando a visão do paciente. A maioria chega ali na bordinha, pequeno, mas não né? pega o eixo visual. Pode causar um astigmatismo pelo repuxamento da pele, que é como se fosse um crescimento dessa conjuntiva por cima da córnea. Pode deixar essa membrana mais rígida, a córnea fica mais rígida. Causando o astigmatismo e até a alteração do grau do paciente. Então, esse paciente, claro, quando é menor do que isso, assim, a indicação cirúrgica sem dúvida. Mas quando é menor, aí você pergunta, precisa operar? Então, primeiro, tem que ser descartado que seja uma neoplasia. Às vezes existe um NIC, que parece um pterígio, mas é uma neoplasia ocular que deve ser retirado, feito a exéres e mandado para a biópsia. Em muitos casos, é o pterígio inicial, que você conversa com o paciente, te incomoda esteticamente, não incomoda. Se não incomodar e o paciente é muito jovem, às vezes é bom acompanhar, usar óculos escuros, porque a maior causa do aumento dele é a exposição à UVA, UVB, à luz solar, e a genética. Então, você conversa com o paciente, se indicar a cirurgia cedo, tem a chance de voltar. Então, às vezes é feito com transplante de outro local da conjuntiva para diminuir a chance de recidiva, mas não é obrigatória a retirada. Claro que nesse caso sim, porque está atrapalhando o eixo visual ou algo suspeito, é obrigatório, mas quando é pequeno é conversar com o paciente. Não garante que não vai voltar a crescer essa pelinha, né? Pode acontecer a volta, sim. Tá. Legal. Você falou que então tem que usar óculos escuros e com a proteção, né? Tem que ser óculos bons. Sim, senão é pior do que não usar. É melhor não usar do que usar óculos ruins. Que ele vai dilatar a pupila, vai entrar mais sol ainda sem a proteção. Você acha que está protegido e não tá. Está piorando. Legal. Tem pergunta do público? Vamos colocar na tela, saber o que chega para nós. Já temos várias perguntas. Marilda, do Rio de Janeiro, boa tarde. Tenho inflamação na vista. Pode ser uma conjuntivite que eu já tive? Obrigada. Então, como a gente falou, olho vermelho, inflamação ocular, podem ter diversas causas, até mesmo uveíte, que é uma inflamação um pouco mais grave, que você não vê, assim, olho nu. Só que quando você coloca na lâmpada, você vê umas células inflamatórias, que pode ser causada por problema reumatológico, pode ser causada por até infeccioso, toxoplasmose, herpes, várias causas dessa uveíte. Então, você deve avaliar, ver se tem uveíte e investigar a causa. Não adianta você tratar só o olho, você tem que tratar a causa. Então, inflamação ocular pode ser diversas causas que devem ser investigadas e, como eu falei, até a conjuntivite viral pode deixar complicações. Então, a gente precisa ver para saber o que é e se foi de alguma conjuntivite antiga que ela teve ou não. Próxima perguntinha, vamos colocar na tela? Já a gente volta para maratonar as fotos do doutor. Gilberto, aqui de São Paulo. Boa tarde, ótimo programa. Obrigada, Gilberto. Gostaria de saber se olhos vermelhos podem provocar outras doenças visuais. Obrigado. Então, Gilberto, a maioria das vezes, o olho vermelho mostra um problema visual ou até mesmo sistêmico, como eu falei. Às vezes, a paciente está com herpes ativo, toxoplasmose, pressão alta arterial que deu um pico, aí deu hemorragia subconjuntival. Então, tem várias formas de uma doença sistêmica se manifestar no olho. E uma das formas
é apresentar o olho vermelho. Então é importante saber o porquê do olho vermelho, investigar a causa e saber se é tratar só local com colírio ou se é necessário o tratamento sistêmico também. Mais uma perguntinha. Vamos lá, mais uma pergunta do WhatsApp. Pergunta da Ana Clélia Pires. Meus olhos ficavam avermelhados. Comecei a fazer atividade física e eles clarearam. Tem alguma coisa a ver com circulação? Obrigada, Ana. Acho que pensando na parte de vasodilatação, vasoconstrição, pode ter alguma associação, mas precisa ver também se a atividade física está gerando, se ela ficava direto ali no celular muito tempo, lendo, e aí naquilo de celular, né? Começava a ressecar o olho ficava vermelho pelo ressecamento ocular, e aí ela fazendo atividade física ao ar livre, o ar-condicionado vai até piorar o ressecamento, mas ao ar livre pode ser que isso tenha melhorado. Difícil de dizer, claro que a gente tem que avaliar toda a anamnese, todo o histórico dela, o que ela faz no dia a dia, o que deixou de fazer. Às vezes já ia melhorar, estava num processo que já ia melhorar? Sim. E se tornou uma grande coincidência, né? Mas eu acho que talvez isso, a atividade física, ela parou de ficar ali muito tempo no celular, computador, o olho ressecou menos, ela começou a fazer atividade física. No final do dia, bem comum que as pessoas se queixem de um olho mais vermelho, então que demonstra ali um cansaço, já uma apresentação assim do sono, areia nos olhos, enfim. Assim como quem usa lentes de contato, usou mais tempo do que está recomendado ali para o uso, vai dando aquela questão do olho vermelho. Mesmo quando você encontra esse motivo, porque passei o dia inteiro no computador, o ideal é que a gente consiga reduzir isso, né? Sim. Se você passou muito tempo com as lentes, então é hora de retirar as lentes mais cedo. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a lente de contato é um corpo estranho no olho. E ela vai ressecar um pouco mais o olho. Então, você com a lente de contato, usando um computador e celular, no ar-condicionado, o olho vai ficar bem mais ressecado. Então, no final do dia, você acaba sentindo mais. O olho pode ficar vermelho pelo ressecamento ocular maior, ou até mesmo uma ceratite, que é uma inflamação da córnea causada pelo ressecamento maior com a lente. Aí você deve ficar menos tempo com a lente, utilizar um lubrificante para melhorar essa ceratite, ou até mesmo relacionada à lente de contato de mau uso, uma úlcera de córnea, que também é uma causa de olho vermelho, que pode ser causado por protozoário ou bactéria, e que isso pode ser grave, precisa de um tratamento, às vezes até de hora em hora, com colírio antibacteriano, e um tratamento assim, de perto, que isso pode até gerar uma perfuração ocular. Isso é uma úlcera de córnea, você vê que tem uma manchinha ali na córnea, que seria uma úlcera que deve ser investigado a causa para fazer o tratamento correto e da forma correta, que você fez um tratamento, aquela maltratada, você pode não melhorar e gerar uma complicação maior. Nem toda úlcera de córnea dá pra ver assim como nessa foto, né? Às vezes uma úlcera de córnea é muito pequena, essa é uma úlcera bem grande, eu trouxe mais para poder assim dar como um do exemplo, pterite, né? que você trouxe um grande, sim. Esse aí também é algo que, assim, até assusta, chama muita atenção, porque tá muito evidente que tem um problema, né? E aí a úlcera de córnea, ela pode causar dor, fotofobia, aquela jogou a luz, mas e olho vermelho, claro, e principalmente o usuário de lente de contato que não tem muito cuidado com a lente. Então, usou a lente, está achando estranho, está sentindo dor, tira a lente, procura o oftalmologista para, se tiver alguma úlcera de córnea, qualquer problema, começar o tratamento precoce e evitar uma complicação maior. Algumas das fotos que você trouxe, a pessoa tem olho claro, né? Não tem nenhuma relação com cor de olho, de tudo isso que a gente está falando aqui, né? A cor do olho, uma coisa que acontece muito, a pupila ser um pouquinho mais dilatada, talvez um paciente tenha um olho mais claro. Outro detalhe, às vezes está mais associado com a degeneração macular relacionada à idade, que é um problema na retina também. Porque entra mais essa... Isso aí é a genética, né? Também costuma ser mais nos pacientes que tem o olho mais claro e tudo, mas o principal nesse caso da degeneração é a idade, a genética e o cigarro. Mas, às vezes, o principal da fotofobia, da dificuldade com a luz, é o ressecamento ocular. Se o paciente tem o olho ressecado, mesmo tem um olho bem escuro, ele pode ter a fotofobia também. E é um tema, assim, muito comum. Muita gente vai ao oftalmo e sai de lá com um diagnóstico de olho seco. Porque hoje em dia o uso de celular, computador, ar-condicionado é muito comum. Então, o olho seco é algo que é comum hoje em dia, não é tão incomum pelo estilo de vida que a gente tem, então é bem comum. Então, não dá para chamar de uma doença,
Mas é uma situação que a gente consegue, com algumas medidas, amenizar os efeitos ruins. Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza. Tanto amenizar o olho vermelho quanto o desconforto, né? Assim, um olho seco acaba ficando disfuncional, lacrimeja. Por mais que isso possa parecer um grande contrassenso, porque o olho não está seco. E como que lacrimeja, né? Sim, é porque a quantidade aumenta para compensar a qualidade da lágrima, mas a qualidade continua sendo aquela e o olho lacrimeja para compensar, mas continua seco. Tá. Legal. Glaucoma agudo. Vamos colocar na tela essa foto do glaucoma agudo. O doutor até chegou a comentar já. Acho legal a gente ver essa... É importante falar que o glaucoma de ângulo aberto, que é o mais comum, não causa isso, ele é silencioso. Você vai perdendo o campo visual de uma forma silenciosa, não sente nada e você só vai perceber quando está muito avançado e não tem mais como regredir. Por isso a importância da consulta de rotina para detectar isso. Agora, esse é outro. É o glaucoma de ângulo agudo, que é mais raro. O paciente corre para o pronto-socorro, porque a dor é intensa, uma dor de cabeça. Porque aqui parece uma gelatina, né? Então, porque a córnea, que é o transparente do olho está edemaciada, tem um edema, porque a pressão do olho está muito alta. E acontece de uma hora para outra. De um dia para o outro. Só que ele tem uma propensão do ângulo a câmera do olho é bem rasa. Então, em algum momento, ele oclui onde drena o líquido do olho, ele não consegue drenar e a pressão vai para 40, 50, é uma dor insuportável. Por isso que essa córnea, então, tá edemaciada, ela tá mais gordinha. Sim, sim. E é porque não está conseguindo... drenar. A pressão do olho está muito alta. Aí a pupila dilata, a córnea edemacia, a visão piora, fica o olho vermelho e a dor insuportável. A pessoa não está conseguindo enxergar quase. Bem embaçado, bem embaçado. E doendo. Então, o hospital de olhos. Você tem que ir para um hospital que seja especialista em olhos. Sem dúvida, com certeza. Agora, quem acompanha, quem faz o acompanhamento do glaucoma, faz o tratamento, afasta um pouco a ocorrência de uma situação como essa. Sim, porque o glaucoma de ângulo aberto ele não costuma causar isso. O ângulo aberto ele é silencioso, o paciente deve tratar para evitar uma cegueira, porque é a maior causa de cegueira irreversível na população. Esse paciente não vai correr para o pronto-socorro porque está sentindo dor. Ele só vai descobrir no exame de rotina. Então, por isso, o glaucoma de ângulo aberto é mais perigoso, vamos dizer assim, a longo prazo. Esse aí, a curto prazo, você pode perder a visão. E a pessoa nem sabia que tinha glaucoma? Não. No ângulo aberto você não sente nada. Essa daqui, ela não sabia, mas sente a dor, vai procurar, percebe que tem e faz o tratamento para amenizar. Então, apesar de chamar atenção, porque assusta um pouco essa coisa mais gelatinosa aí que a gente consegue ver dos olhos, a pessoa vai para o pronto-socorro, a partir daí ela sabe e vai começar a fazer o tratamento. Isso. Consegue recuperar essa acuidade visual. Sim, o problema é ele postergar, ter essa dor e tudo, deixar para lá. Aí a perda visual desse paciente vai ser muito mais rápido do que do glaucoma de ângulo aberto. Entendi. O problema do ângulo aberto é a longo prazo você não sentir e ter a perda visual. E quem tem glaucoma de ângulo agudo é sempre agudo e de ângulo aberto é sempre aberto? A maioria das vezes é separado. O ângulo aberto é porque a câmera tem um espaço maior, não vai ocluir aquele ângulo. O ângulo fechado vai ter uma câmera menor e vai ocluir mais fácil. Então, são diferentes. O uveíte anterior, vamos colocar essa foto para o doutor explicar? Na sequência tem outra uveíte, que é o uveíte anterior agudo também, o doutor explica na sequência. Aqui é uma uveíte, foi o que eu falei, você percebe que a vermelhidão é mais em volta ali do colorido do olho, não é tão difuso igual a conjuntivite, não tem secreção. Na maioria dos casos, ele pode causar mais amiose, o fechamento da pupila, mas é difícil do paciente perceber isso. Pode causar dor e fotofobia, a dificuldade com a luz, tá? Mas muitas vezes é olho vermelho que vai passando, mas isso pode causar um glaucoma secundário, um aumento da pressão do olho que pode passar batido e causar perda visual, além da perda visual ser relacionada com outras complicações da uveíte. E a uveíte, a maioria das vezes, está relacionada a um problema sistêmico. Como eu falei, reumatológico, infeccioso, então deve ser feito o diagnóstico, pedir exames de sangue, às vezes raio-x de tórax, tomografia, dependendo de cada caso, deve ser muito bem investigado para descartar a causa, tratar a causa e não só o olho. Isso é importante. Então, aí você faz um grande chamado para o cuidado sistêmico, na verdade, porque você fala, olha, tô vendo isso daqui, mas isso retrata algo da saúde do corpo. Não adianta tratar só local, precisa tratar a causa principal. Em alguns casos, ela é idiopática. Você investiga tudo e não tem nada. E não aparece nada. Mas você vai trata regredir local. esse sintoma ocular? Na maioria das vezes, você tem que entrar com tratamento para poder ajudar o anti-inflamatório, mas se você entrar só com anti-inflamatório e não resolver o problema sistêmico,
ele não vai resolver, vai ser algo crônico que pode gerar complicações. E essa uveíte anterior, de um jeito mais agudo, a gente tem essa foto? Tem, né? Vamos colocar. Esse aí vai ter alguns, a gente chama de PK, né, que são alguns infiltrados, então vai ter um edema talvez que vai atrapalhar mais a visão, o embaçamento. Às vezes é posterior também, que às vezes piora mais ainda relacionado à toxoplasmose e tudo isso, mas é isso, acho que é juntar um todo, tratar o olho, mas também tratar a causa primária sistêmica. Para terminar, ceratite herpética, nossa última foto. Vamos colocar ela na tela. Essa é uma lesão da córnea, claro, a gente não pode falar patognomônia, não é o herpes, mas você vê que é tipo você cora com a fluoresceína, que é o amarelinho, joga uma luz azul e fica corando com esse verde. Isso tem um trabalho aí, né? Não dá pra ver assim a olho nu, Não, né? você precisa levar no consultório, vai pingar para avaliar. Essa ceratite herpética, na maioria das vezes, está associado com herpes, então deve ser também tratado o herpes, que também pode gerar uma uveíte, deve ser tratado sistemicamente e local. Tá? Mas é aquilo, você vai olhar, é um olho vermelho, você trata, às vezes, de uma forma incorreta, um corticóide pode até piorar a proliferação e piorar essa ceratite. Então, por isso, o diagnóstico correto com a lâmpada de fenda, com alguns colírios necessários, vão fazer o diferencial e encaminhar para o tratamento correto. Que isso aqui não vai aparecer a olho nu, nem para o oftalmologista. Então, deve passar em consulta para fazer o diferencial e tratar corretamente. E você que um dia chamou o doutor no corredor e falou, doutor, vem aqui, eu tô só com o olho vermelho. Mas não sabia que tinha tanta coisa relacionada a isso, doutor. Adoro te receber aqui, você sabe, acompanho você, sua família. Um grande beijo para sua esposa, para seus filhos. Volte sempre, viu, doutor? Adoro. Obrigado. Quando você Eu que vem. agradeço e estou sempre à disposição quando precisarem para a gente falar de outros temas. Obrigada, viu? Obrigado. Bom fim de tarde. No próximo...